Oi, pessoal. A gente vai fazer um comentário aqui sobre o último capítulo aí, né? Não deu para comentar, né? Do capítulo 11 sobre as crises. Porque vale a pena falar um pouco sobre isso, né? Cada um pode discordar, né? A ideia aqui não é impor meu ponto de vista, e sim levar a gente a pensar sobre isso, sobre as palavras do Pai João. Então, eu vou começar de trás para frente. No final aqui, ele fala que a gente precisa de coragem para mudar, que essas crises são um grito da vida nos chamando à mudança. Então, quando a gente está passando por um momento desafiador, uma crise existencial, uma crise econômica, uma crise em qualquer instância, é um chamado da vida, Pai João diz aqui, para que a gente mude algo. A gente precisa mudar. E para que a gente faça a mudança, a gente precisa dar um passo. Né? A gente precisa ter coragem, precisa ter ousadia. Ele fala que a gente precisa agir. Porque senão o que acontece? A gente fica naquele ciclo repetitivo. Autossabotagem, que é quando a gente não faz, né, aquilo que a gente programa e fica vivenciando aquela repetição, ou a gente procrastina, né? A gente fala, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, né? Às vezes a gente coloca um monte de expectativa alta e não faz nenhuma. Então são várias coisas aí que a gente acaba realizando e não faz a mudança que precisa fazer. E para que a gente haja, ele fala que a gente precisa ter disciplina, precisa de foco, precisa de persistir. E às vezes a gente acha que isso é difícil, né? E ele fala que se você acha que é difícil, aí vai ser difícil mesmo. Mas a gente tem que pensar que é possível, porque quando a gente toma uma decisão, as coisas começam a se mover na direção do que a gente quer. A partir de que a gente mobiliza energia e vira aquela chave. Não, agora eu vou fazer. A gente vê que a coisa já começa a caminhar. E aí ele fala também que adiar é uma forma da gente se sabotar, ficar colocando a culpa no outro, ficar buscando solução utópica que não tem como acontecer, né? Ficar delegando para o outro coisas que nós que temos que fazer. Então a gente precisa se organizar e agir. E esquecer o outro, no sentido assim, de que ele não tem responsabilidade sobre a nossa vida, não é ele que vai mudar a nossa conduta, não é ele que vai agir por nós, é a gente que tem que fazer. Então ele fala até aqui um ditado, ó, Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer, a gente precisa começar cedo para a gente começar a fazer essas coisas. Qual uma das formas? Meditar, orar, ter momentos de silêncio, praticar a gratidão, né? De repente vem uma insatisfação, um mal-estar, um desconforto, e quando a gente conecta com a gratidão, isso passa. Vocês faz o teste para vocês verem. De repente vem aquela angústia, aquele mal-estar, aquela coisa ruim, e de repente você pensa assim: nossa, eu sou grato, eu tenho muita coisa, Deus tá me beneficiando. Olha, eu tenho casa, tenho comida, eu estou trabalhando, eu estou com saúde, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho conhecimento, e aí de repente aquela energia ruim passa. Então, é assim que ele fala. Eu comecei todo o texto de trás para frente, porque o começo ele fala aqui, né? Que só as coisas vão mudar quando a gente mudar. Senão, o que a gente vai fazer? Vai ficar na reclamação, vai chorar, e vai isso, e vai aquilo, né? Vitimizar muitas vezes, sem ter agido, sem ter feito nada. Então, aqui, se a crise for sentimental, a gente vai ter que mudar a forma de ver as coisas. Né? Só o amor sobrevive se ele for alimentado, adubado, regado com carinho, doçura, pequenos gestos. Então a gente vai ter que mudar esse olhar.
né? Ter uma postura mais amorosa, mais sensível. Se for econômica, às vezes a gente vai ter que abrir mão de um padrão de vida. É simples assim. Ah, vivia tanto de tal forma, não dá mais. Vamos aceitar e mudar de um padrão de vida diferente. Porque as coisas não vão mudar só para nos beneficiar. Se for no trabalho, talvez vai ter que mudar o trabalho, ou mudar as pessoas, ou mudar a forma de relacionamento, né, com as pessoas, enfim. Finalizando, qualquer crise, meu filho, ele tinha dito, é uma forma mais direta que a vida encontra de dizer que temos modificar algo em nós ou nós mesmos, né? Então a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem desafio, a gente sabe que a gente vai ter que mexer em coisas que às vezes estão confortáveis, inclusive o mal-estar, às vezes ele é confortável pra gente, porque a gente tem medo do novo, mas a gente vai ter que operar essa transformação aí para que essa crise de fato passe. Porque senão a gente vai ficar vivenciando esse desconforto por um longo tempo, né? E ao passo que às vezes a gente faz uma coisa diferente e já se sente bem. Mas a gente não se permite. Às vezes você fica assim, mas será que se eu fizer isso vai ser bom? Será? Será? E aí você não faz e não experimenta o bom também. Você já experimentou o outro lado? Né? Às vezes tem gente que fala assim, mas estou usando um exemplo que nem tem a ver especificamente com isso daqui, né? Mas eu vou trabalhar a mediunidade, eu tenho medo, vou ter que assumir um compromisso. Eu vou ter que ir lá no lar dos idosos, eu tenho medo de ir lá, porque eu criar apego com os idosos e aí depois eu sofrer, né? Mas você já experimentou? Você já testou? Você já fez isso? Às vezes a gente nem testa, nem faz e cria uma fantasia na nossa mente, né? Então é isso. É preciso coragem. As crises são o grito da vida nos chamando à modificação.